Oi, gente. Nesse vídeo nós vamos tratar da resposta dos exercícios da aula 5, a aula do capítulo de potenciação e radiciação, a aula que trata de notação científica e racionalização de denominadores. Então, primeira questão 1, sobre notação científica, né? Então ele pede esse número e quer que coloque na notação científica, tá? Bom, a notação científica vai ser alguma coisa do tipo um número de 1 até 9, vírgula, tá? Então, você tem que colocar esse número de uma maneira que fique 3,578. 3,578 vezes 10 elevado a quanto? É o que ele está perguntando, na verdade. Para que isso daqui vire 3,578, eu tenho que dividir esse cara por 10 ao cubo. 3.578 dividido por 10 ao cubo, por 1.000, vai dar 3,578. Então, se eu dividir esse cara por 1.000, eu vou multiplicar esse por 1.000. Então, esse 10 a menos 3, eu vou multiplicar por 10 a 3. Quando eu ficar com 10 a menos 3 vezes 10 a 3, isso vai dar 10 a 0. Então, a resposta é 3,578 vezes 10 a 0. 10 a 0 é 1, dá 3,578. E realmente, 3.578 divididos por 1.000, né, que isso aqui é a mesma coisa que dividir por 1.000, é 3,578. Então, vamos ao segundo exercício. O segundo exercício, ele dá um número que é um número cheio de zeros, né? Na verdade, é o 0,8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 5. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a quanto? Porque 5 vai ficar na notação científica, né? É um número inteiro de 1 até 9. Vezes 10 elevado a quanto? 10 elevado a x. Quanto que vale x? Bom, se fosse 5 vezes 10 a menos 1, seria o 0,5. Se fosse 5 vezes o 10 a 0, é o próprio 5. Se fosse 5 vezes 10 a menos 2, seria o 0,05. Né? 5 dividido por 100. 5 dividido por 100, é isso. Então você veja que eu dizer menos 2 é como se eu tivesse andado, ó, aqui, ó, vamos contar as casas até, ó, eu tenho vírgula, tá aqui. Para eu chegar até o 5, eu ando 1, 2 casas, então é o menos 2. Esse cara aqui, ó, eu ando uma casa, então é o 10 a menos 1. Esse aqui eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Então é o menos 9. 5 vezes 10 a menos 9. Tá? Terceira questão. Terceira questão, ele pergunta o seguinte: existe a distância Terra-Sol, é uma distância que vale 1,5 vezes 10 elevado a oitava quilômetros. Tá? E isso daí é a distância Terra-Sol. A luz percorre numa velocidade de 300.000
quilômetros em 1 segundo. Então a luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. Quanto que ela vai levar para percorrer todos esses quilômetros aí? Bom, vamos colocar isso em expoente aqui. 300 mil quilômetros em expoente vai ficar como? 3 vezes 10 a quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta. Se ela percorre 3 vezes 10 a quinta quilômetros em 1 segundo, quantos segundos ela vai percorrer em 1,58 km? É só dividir um por outro. Então eu pego 1,5 vezes 10 a oitava, divide por 3 vezes 10 a quinta. 1,5 dividido por 3, corta, corta, vai dar 1 meio, ou 0,5, vezes 10 ao cubo segundos. 0,5 vezes 10 ao cubo dá 500 segundos. 500 segundos é aproximadamente 8 minutos. Então a luz leva 8 minutos para sair da Terra, do Sol, né, para sair do Sol e chegar na Terra. O raio de Sol que você vê aqui, 8 minutos antes, ele estava saindo do Sol. Então, essa é a resposta. Vamos agora à questão 4, de racionalização de denominadores. Tá? Então, ele pergunta assim, 2 sobre 3 raiz de 5. Bom, tem uma raiz no denominador. Como é que eu tiro a raiz do denominador? Bom, eu vou aproveitar a primeira propriedade lá que eu vi no curso. Né? Eu vou multiplicar por raiz de 5. Aqui vai ficar 3 raiz de 5 vezes raiz de 5. Multipliquei em cima e embaixo. Tá? Isso vai dar 2 raiz de 5 sobre 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, a raiz de 5 ao quadrado, que é 5. Então, ficamos com 2 raiz de 5 sobre 15. Vamos à próxima questão, que é a questão 5. A questão 5 diz assim, ó, 4 sobre raiz oitava de 2 a quinta. Como é que eu vou me livrar desse radical aqui? Bom, eu vou ter que multiplicar, eu vou multiplicar para uma maneira que esse negócio aqui fique 2 oitavas, ou seja, eu vou multiplicar isso aqui por 2, raiz de 8 de 2 ao cubo. Aí eu vou multiplicar aqui em cima também. Isso vai dar 4 raiz 8 de 2 ao cubo sobre raiz 8 de 2 ao quinta vezes raiz 8 de 2 ao cubo. Dá raiz 8 de 2 à quinta vezes 2 ao cubo, que dá 2 a 8. Raiz 8 de 2 a 8 dá o próprio 2. Simplificando tudo, ficamos com 2 raiz 8 de 8. Vamos lá à sexta questão. Sexta questão é um pouquinho mais elaborado, porque o radical ele não aparece sozinho. Fica 4 sobre raiz de 10 menos 2. Como é que eu me livro? Agora não está só o raiz. Se tivesse só o raiz de 10, bastava multiplicar por raiz de 10. Mas agora tem esse menos 2 aqui na frente. Como é que eu vou? Eu vou aproveitar uma outra propriedade. Eu vou aproveitar o seguinte, eu vou multiplicar por raiz de 10 mais 2. Em cima e embaixo. Aí eu vou ficar com raiz de 10 menos 2 vezes raiz de 10 mais 2. Quanto é que dá isso aqui? Bom, isso aqui vamos fazer distributiva. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Raiz de 10 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 10. Menos 2 vezes raiz de 10 dá menos 2 raiz de 10.
Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Isso corta com isso, vou ficar com 10 menos 4. Isso aqui vai ficar 6 aqui embaixo. E aqui em cima eu fico com 4 raiz de 10 mais 2. Dá para simplificar mais um pouco? Dá para simplificar mais um pouco. Ó, 4 raiz de 10, aqui eu vou fazer a distributiva. 4 raiz de 10 mais 8. Tá? Dá para simplificar mais alguma coisa? Ah, aqui também tem outra questão aqui. Dá para simplificar por 2, né? Então aqui eu vou ficar com 2 raiz de 10 mais 4 divididos por 3. Tá? Então fica essa resposta aí. Vamos agora à sétima questão. Sétima questão, ela vai ser 2 sobre raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Bom, esse camarada aqui tem uma raiz aqui embaixo. Vamos tirar a raiz dele? Olha, ele é o 2 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar por raiz de 2, vou multiplicar por 2 por raiz de 2. Eu vou ficar com 2 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Isso aqui vai dar raiz de 2. Então, esse camarada aqui, na verdade, ele é raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Vamos agora à oitava questão. Oitava questão, ela é o seguinte. Ó, vou aproveitar outra propriedade, que é a seguinte. Ele pega 6 mais raiz de 11 vezes 6 menos raiz de 11. Tudo isso divididos por 6 menos 1. Bom, raiz de um número vezes raiz de outro número é a raiz do produto desses dois números. Então, isso vai dar raiz de 6 mais raiz de 11 vezes 6 menos raiz de 11. Isso aí vai dar raiz de a mais b vezes a menos b é a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai dar a ao quadrado, 6 ao quadrado, 36, menos b ao quadrado, raiz de 11 ao quadrado, que é 11. Raiz de 11 ao quadrado é o 11. Isso sobre raiz de 6 menos 1. Tá? 36 menos 11 dá 25. Raiz quadrada disso vai dar 5. Ficamos com 5 sobre raiz de 6 menos 1. Terminou? Não, porque tem uma raiz aqui embaixo ainda. Eu ainda não tratei a raiz do denominador. Como é que eu vou me livrar dela? Eu vou multiplicar por raiz de 6 mais 1. Embaixo vai ficar raiz de 6 menos 1 vezes raiz de 6 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 5 vezes raiz de 6 mais 1. E embaixo, a menos b vezes a mais b. A menos b vezes a mais b é a ao quadrado, raiz de 6 ao quadrado é 6, menos b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, 1. Isso aqui vai dar 5, 6 menos 1 vai dar 5 também, eu corto.
eu vou ficar no final com raiz de 6 mais 1. É a resposta final. Vamos agora à nona resposta. A nona pergunta o seguinte: quanto que é o inverso de raiz de 2 menos 1? Bom, eu vou me livrar disso aqui multiplicando por raiz de 2 mais 1. Embaixo eu vou ter raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Isso vai dar raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 menos 1 vezes raiz de 2 mais 1. Bom, dá a menos b vezes a mais b. Vai dar a ao quadrado, que é o 2, menos b ao quadrado, que é o 1. 2 menos 1 dá o próprio 1, vai dar a resposta raiz de 2 mais 1. Vamos agora à questão 10. A questão 10 é um exercício de potenciação, tá? Só para praticar. Eu pego o x, ele me diz que é 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. O y é 2 ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. E o z é 2 elevado ao cubo, que por sua vez está elevado ao quadrado. Aí ele quer perguntar quanto que é x vezes y vezes z. Bom, vamos desenvolver cada um desses aqui. X é 2 ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. Potência de potência. O que eu faço com os expoentes? Eu multiplico. Então, 2 elevado a 6. Potência de potência. O que eu faço com os índices, os expoentes? Eu multiplico. Dá 2 elevado a 6. Isso aqui. Bom, isso aqui tem 2 potências aqui, né? 3 elevado ao quadrado é quanto? É 9. Então, isso vai dar 2 elevado a 9. Como é que vai ficar esse produto? Vai ficar 2 a sexta vezes 2 a sexta vezes 2 a 9. Isso aqui dá 2 elevado a quanto? Soma os expoentes. 6 mais 6, 12, mais 9, 21. Resposta 2 elevado a 21. Vamos à 11ª questão. 11ª é o seguinte, já mete um decimal aí, ó, 0,15 elevado a menos 3. Bom, decimal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter em fração. 0,15 é o quê? 15 dividido por 100 elevado a menos 3. Tá? Vamos então simplificar esse 15 sobre 100 aqui. 15, o 15 eu sei que é 5 vezes 3. E o 100 que é 5 vezes 20. Então, isso vai dar 3 sobre 20 elevado a menos 3. Certo? Como é que eu vou me livrar desse negativo, índice negativo aqui? Eu inverto essa fração. Vai ficar 20 terços elevado ao cubo. 20 elevado ao cubo é 8.000. 3 elevado ao cubo é 27. Resposta 8.000 sobre 27. Vamos agora à questão 12. Questão 12 diz assim, ó. Eu tenho 5 mais 3 raiz de 5. Tudo isso dividido por raiz de 5. Como é que eu simplifico isso? Bom, eu tenho que me livrar da radical no denominador, né? O tema da aula é racionalização de denominadores, né? Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 5. Então eu vou ficar com 5 mais 3 raiz de 5
Tudo isso multiplicado por raiz de 5. E aqui eu vou ter raiz de 5 multiplicado por raiz de 5. Isso aqui, vou fazer essa distributiva aqui, ó. Vou ficar com 5 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 3 vezes 5, vai dar 15. Sobre 5 raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. Simplificando aqui, eu tenho raiz de 5 mais 3. Vamos à 13ª questão. 13ª questão, ele diz o seguinte, eu tenho um número, né, que é 1,99 vezes 10 a menos 26 quilogramas. Ele pede para colocar isso em grama. Bom, para eu converter um número em grama, o que eu tenho que fazer com o número? Eu tenho que multiplicar por 1000, certo? Por exemplo, 1 quilo, quantas gramas são? 1000 gramas, eu estou multiplicando por 1000. Então, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 1000. Eu vou ficar com quanto? Vou ficar com 1,99 vezes multiplicação de números de mesma base, vai dar 10 a menos 23. Vou desenhar de novo aqui, ó. 1,99 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Está em notação científica? Tá, porque ele tem um número de 1 a 9, vírgula. Então já está na notação científica. Vamos à questão 14 e última questão. É uma questão que trata sobre potenciação. Tá? Então ele pega a b ao quadrado. Tudo isso elevado ao cubo, divididos por c, né? Então é ab ao quadrado dividido por c, tudo isso elevado ao cubo, vezes c sobre a ao cubo, tudo isso ao quadrado, vezes b sobre a, tudo isso a menos 2. Quanto é que vai dar isso? Bom, vamos desenvolver. Isso aqui vai dar a ao cubo vezes b à sexta divididos por c ao cubo. Uma segunda parte. C ao quadrado sobre a à sexta. E a terceira, índice negativo. Vou inverter a fração, vai ficar a sobre b ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Bom, vamos olhar para os a's. Aqui eu tenho a ao cubo, vezes a ao quadrado vai dar a à quinta, né, os somos expoentes. A à quinta dividido por a à sexta vai ficar a no denominador. Vamos aos b's. B à sexta sobre b ao quadrado vai ficar b à quarta. Vamos aos c's. C ao quadrado sobre c ao cubo vai ficar c, porque vai ficar 3 menos 2, c. Resposta final, b à quarta sobre ac. É isso então. Muito obrigado.